Olá, meu querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de filosofia. Eu sou o Endermi e nós hoje iremos continuar o nosso trajeto rumo à descoberta da verdade, rumo à especulação filosófica para descobrirmos o que é real, o que é verdadeiro, o que é correto e o que é justo. E hoje nós vamos trabalhar um filósofo bem polêmico da história da filosofia. Ele é muito requisitado também nas questões do Enem. E é um filósofo polêmico porque ele vai trazer uma certa revolta a toda uma sociedade, a toda uma cultura, né? E muitas das coisas que serão atribuídas a ele propriamente não são culpa dele. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Friedrich Nietzsche. Então nós vamos hoje aprofundar um pouco na filosofia de Nietzsche. Vamos conhecer um pouquinho esse pensador tão controverso. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Sua filosofia central é a ideia de afirmação da vida, que envolve o questionamento de qualquer doutrina que drene uma expansiva de energias, não importando o quão socialmente predominantes essas ideias poderiam ser. Traduzindo, Nietzsche vai refletir sobre a existência do homem, né? E aí nós vamos lembrar um pouquinho do ser aí, né? Então, Nietzsche vai refletir um pouquinho deste ser aí e de como este ser deve ser autêntico, de como esse ser deve ser autônomo em suas decisões. Um ser tão autônomo, tão livre, que nem no céu, nem na terra haverá ninguém que possa tolir a sua liberdade. Ninguém que possa podar o seu desejo, a sua vontade de viver, a sua energia de vida. Vamos continuar? Vontade de potência. Como grande admirador da antiguidade, principalmente da cultura clássica grega, o filósofo não aceitava a separação entre corpo e espírito. Tampouco dissociava em textos pensamento e vida. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, 1925 a 1995, no ideal de educação de Nietzsche, os modos de vida inspiram as maneiras de pensar, e os modos de pensar criam maneiras de viver. Os modos de vida inspiram as maneiras de pensar, e os modos de pensar criam as maneiras de viver. Então, nós somos o que nós pensamos ser. A minha existência vai dar a partir do momento que eu sei que eu sou, que eu existo no meu aqui e no meu agora. E é este meu existir que não foi criado, que não foi plasmado, é esse meu aqui e agora que vai definir quem eu devo ser e como eu devo viver. Então, Nietzsche vai trabalhar dentro dessa questão. Vamos continuar? Encontra-se nesse processo contínuo a vontade de potência, que na filosofia nietzschiana é a força motriz do ser humano. A vida, antes de tudo, uma capacidade de acumular forças, explica Rosa Dias. Ela é necessariamente o esforço por mais potência e para isso precisamos ser instruídos. Portanto, para Nietzsche, a educação deveria especializar-se em formar personalidades fortes, não homens teóricos ou pessoas ilustradas. A nossa educação, principalmente neste século, ela visa formar pessoas que saibam criticar,
que saibam analisar, que saibam pensar. Então você, aluno que está aí, quando você vai fazer uma prova do Enem, você vai perceber que lá na prova do Enem, o Enem não está te cobrando só uma teoria. Ele está cobrando de você também um raciocínio. Por quê? Ele quer entender que você, além da teoria, você sabe como aplicar essa teoria em uma realidade. Então o Enem ele vai trabalhar essa questão crítica. E isso aqui está já no pensamento de Nietzsche, em relação à questão da educação. Não basta eu apenas saber fazer, eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Eu tenho que saber para que eu estou fazendo. Quem que se destaca no Enem? É aquele que consegue ver além da fórmula. É aquele que consegue ver além da teoria. É aquele que percebe a prática. Por quê? Na nossa realidade de mundo, em especial no século XX, os grandes profissionais são aqueles que sabem ampliar o seu leque de visão, ampliar a sua mente para diversas experiências. E essas diversas experiências é que vão fazer com que este profissional seja o diferencial em um mundo de profissionais que só sabem fazer. E é esse que vai estar no mercado, e é esse que vai conquistar as vagas das faculdades, e é esse que vai desenvolver a sua vida. Então, a teoria nietzschiana, até aqui nós estamos percebendo, é algo extremamente positivo. Ela vai investir justamente nesta autonomia do ser, neste ser que pensa por si mesmo, que é algo que está começando a ficar raro na nossa sociedade. Vamos continuar? Então, qual vai ser a função da escola, segundo Nietzsche? Cabe à escola, de acordo com o filósofo, produzir nos alunos a capacidade de dar novos sentidos às coisas e valores. Nietzsche dizia que só os jovens poderiam entender suas contestações. E então, de supor que a idade escolar seja melhor para levar o ser humano a pensar criticamente a respeito do mundo à sua volta. Mas, para isso, a sala de aula precisa valorizar uma cultura da exceção, da experimentação, do risco, do matiz nas palavras do filósofo. Ou seja, a educação tem que ser também prática. Eu não posso só aprender as letras, eu tenho que saber fazer uma redação. Eu não posso só aprender as teorias matemáticas, eu tenho que saber aplicar. Então, a escola, neste século, ela investe muito nessas questões dos projetos também, e ela vai aprofundar muito nessas questões neste século. Então, o aluno não é aquele que só repete, é aquele que sabe o que está fazendo. Ok? Vamos continuar? Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Então, neste livro, Nietzsche vai apresentar grande parte do seu pensamento, grande parte de sua filosofia, onde nós vamos perceber que esta existência, este ser aí, tem que ser um ser livre de todo e qualquer pensamento do senso comum. Livre de todo e qualquer domínio que suga suas energias de vida, suas energias de fazer com que este ser exista. Vamos lá? O livro narra as andanças e ensinamentos de um filósofo que se autonomeou Zaratustra após a fundação do zoroastrismo na antiga Pérsia, para explorar muitas das ideias de Nietzsche. O livro usa uma forma poética e fictícia, frequentemente satirizando o Velho e o Novo Testamento. O centro de Zaratustra é a noção de que os seres humanos são uma forma transicional entre os macacos e o que Nietzsche chama de Übermensch,
literalmente além do homem, normalmente traduzido como super-homem. Então vamos entender aqui. Nietzsche vai entender que nós temos que sair de um estágio primitivo, e aí nós vamos lembrar da menor idade em Kant, né? Daquela idade onde nós só aceitamos e não criticamos, então nós temos que sair dessa fase primitiva e temos que chegar ao ápice do ser humano, que é pensar totalmente por si mesmo. Pensar tão totalmente por si mesmo a ponto de se tornar o Übermensch, a ponto de se tornar além do homem, o super-homem. Nós vamos entender isso um pouquinho mais. Vamos lá. A Gaia Ciência é uma alusão ao nascimento da poesia europeia moderna que ocorreu na Provença durante o século XII. Deriva do provençal, a língua usada pelos trovadores na literatura medieval, em que Gai significa saber, ou Gaia, ciência. Corresponde à habilidade técnica e ao espírito livre requeridos para a escrita da poesia. Então, em Gaia Ciência, nós vamos ter essa espontaneidade dos trovadores que vão divulgar o pensamento de uma forma poética, acessível a todos que ouvem. Então, nós vamos entender agora o que seria esta originalidade de que tanto falo e que Nietzsche nos diz que temos que investir para chegarmos no Übermensch. Vamos lá? O que é originalidade? É ver qualquer coisa que ainda não tem nome e que por isso não pode ainda ser mencionada, embora esteja mesmo à frente dos nossos olhos e de toda a gente. A maioria das pessoas não conseguem ver aquilo que não tem um nome. As pessoas originais são as que já deram ou têm a capacidade para dar nome às coisas. Então, esta originalidade é perceber além dos conceitos sociais, é ir além da ideologia. É não acreditar apenas naquilo que é apresentado. É saber que existe sempre algo mais. Então, se eu percebo um fato, se eu escuto uma notícia, eu devo entender que aquela não é toda notícia. Existem muito mais fatores por trás daquela notícia. A aplicação, o uso de um determinado objeto e tantas coisas que vão envolver nossa realidade. Nós temos que perceber para além delas, para podermos encontrar esta originalidade, ok? Vamos continuar? E onde começa o bem e acaba o mal? O reino da bondade começa onde a nossa imperfeita percepção deixa de notar o impulso do mal, porque se tornou demasiado sutil. A partir deste ponto, o sentimento de que entramos no reino da bondade excita os nossos impulsos, que sentem-se ameaçados e limitados pelos impulsos do mal. Os sentimentos de segurança, de conforto e de benevolência. Ou seja, a questão do bem e do mal não serão questões puramente empíricas, mas sim uma questão de percepção. Obviamente, vamos lá para Kant, nós sabemos o que é o bem e o mal, nós percebemos quando nós fazemos o bem e o mal, pois existe um princípio universal para essas coisas. No entanto, quando eu distorço essa percepção, este bem e este mal, esta visão que eu possa ter, vão se tornar simplesmente sentimentos, coisas que vão estar superficiais na minha vida e não terão a aplicação que deveriam ter. Então vamos continuar? Quanto mais imperfeita a nossa percepção, maior a extensão do bem. E por isso
que as crianças e as pessoas comuns gozam de uma eterna boa disposição e também por essa razão que os grandes pensadores sofrem sempre de uma melancolia semelhante à de uma má consciência. Ou seja, o bem e o mal, eles vão ser vão ser transformados em sentimentos, e isso vai fazer com que eles tenham essa distorção. Então, o bem e o mal, aquilo que realmente é bem e é mal, uma criança pode perceber o que é certo e errado, mas às vezes um adulto não vai perceber por questões de vaidade, por questões sociais e tantas outras questões. Então, quanto menos eu vou pensar e invisto mais na minha natureza, né? E aí a gente pensa na criança que é inocente. Eu vou perceber o que é o bem e vou perceber o que é o mal de fato. Continuando. Causa e efeito. Dizemos que a ciência explica, mas na realidade apenas descreve. Descrevemos hoje melhor, mas explicamos tão pouco quanto todos os nossos predecessores. Descobrimos uma sucessão múltipla, onde o homem ingênuo é o investigador das civilizações mais antigas e se aparecia apenas de duas coisas, causa e efeito, como se costumava dizer, ou seja, é aquilo que nós estamos falando. Por mais que o homem procure aprofundar nesta busca, ele ainda não consegue encontrar o seu real significado. E aí a gente tem que tomar um cuidado nisso para não cairmos no niilismo. O niilismo vai ser a completa perda de sentido de todas as coisas. Então, eu vou perder o sentido. Primeiro, eu vou achar, né, que aí é o niilismo passivo, que nada existe, que nada faz sentido e que nada explica. E depois eu posso cair também no niilismo ativo, que eu vou chegar a conclusões que vão dizer que nada existem. Então, nós temos que ter este cuidado, nós temos que ter este carinho no processo de investigação filosófica. Lembrando que nem Nietzsche, nenhum pensador isolado vai trazer a verdade sobre todas as coisas. Estamos trabalhando pistas rumo a esta verdade, ok? E aí, nós vamos, né, a questão do niilismo, o passivo que vai ocorrer quando a evolução humana, entretanto, não há mudança de valores, e o ativo na evolução humana que acontece da mesma maneira, contudo, ele é responsável pela transmutação dos valores, bem como a criação de novos. Então, para a gente ir ainda finalizando, o Yuval Harari, que é justamente esse super-homem, este homem que é totalmente autônomo, que declara a morte de Deus. Então, este homem que não vai ter o seu êxito ou sua derrota graças à ação de um ser externo, mas sim pela própria ação. E aí, para a gente poder refletir, para a gente poder terminar nossa aula, vem a frase: um pensador é alguém que sabe como tornar as coisas mais simples do que aquilo que elas são na realidade. O que é ser livre? É não termos vergonha de sermos quem somos. Esse é Nietzsche em H e a Ciência. Vamos trabalhar mais em algumas outras aulas, alguns outros pensamentos de Nietzsche ao longo da história. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Agradeço a todos pela participação. Estudem, preparem-se. Estamos já no final do ano, galera. Vamos acelerar os nossos estudos e não vamos deixar nada para trás. E até a próxima aula.